Hoje, 17 de novembro, além de ser meu aniversário, e vocês já estão cansados de saber disso, porque todo ano eu falo a mesma coisa. Outra vez café? Também é aniversário do Just Dance. Ele está completando 16 anos desde o lançamento lá no Just Dance 1. Um projeto que nasceu praticamente num fundo de quintal de casa. Um jogo no qual ninguém botava fé e acabou virando essa franquia gigante que a gente gosta tanto. Só que esse ano eu quero fazer diferente. Eu quero falar de um jogo que completou 10 anos e que eu acompanhei desde o lançamento. Hoje eu quero celebrar os 10 anos do Just Dance 2016. Um jogo que sempre divide opiniões porque trouxe várias decisões polêmicas que deram cara nos Just Dance modernos. Tem gente que vira e mexe e reclama da songlist, mas também tem muita gente que gosta. E eu quero fazer um tributo a esse jogo para comentar tudo mesmo que eu sei e o que eu achei dele. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se inscreva mesmo, porque 72% do pessoal que assiste os vídeos não se inscreve no canal. Não vai cair a bunda não se inscrever. Pô, esse número é vergonhoso. Eu não aceito isso não, vai se inscrever sim. E se quiser virar membro, vire que você vai estar ajudando muito eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Temos o primeiro nível R$3 e o segundo com vídeos antigos, exclusivo por 7. Os dois níveis temos emblemas exclusivos perto do seu nome. E me siga no Instagram, código64, que eu posto muita coisa nos stories antes de virar vídeo. Enfim, vamos pro assunto principal. O Just Dance já estava bem estabelecido com o jogo de dança número 1 da galera. Ele conseguiu uma boa fatia do mercado, mesmo batendo de frente com o Dance Central, e ainda surfou na melhor fase do surto dos jogos de envolvimento. Foi nessa época que tivemos os aclamadíssimos Just Dance 4 e Just Dance 2014, que marcaram gerações e venderam muito, mas muito mesmo. Até a Songlist acompanhou os maiores sucessos da geração 2010, o auge da música pop. Porém, a partir do Just Dance 2015, as coisas começaram a ficar meio estranhas. A equipe criativa passou a investir muito mais no visual e claro, o jogo ficou lindíssimo, já que agora a maioria das músicas não precisava mais ser renderizada pelo console, só que em termos de conteúdo ele foi bem fraco. Diferente do 4 de 2014, onde cada música tinha várias versões ou modos diferentes, o 2015 praticamente não tinha nada. Até as DLCs de músicas novas foram bem fracas, mais da metade era conteúdo reciclado. Isso tudo enquanto eles focavam também no Just Dance Now, produzindo remakes. Dá pra perceber que o jogo sofreu um impacto de investimento, de orçamento e de tempo, mesmo que o Just Dance 2014 tenha vendido muito bem, diferente do Just Dance 2015. E isso tem um motivo, provavelmente o Just Dance 2016 foi responsável. Achar informações concretas sobre o desenvolvimento do Just Dance 2016 é muito difícil, mas uma coisa que dá pra perceber logo de cara é que o jogo recebeu bem mais investimento que o Just Dance 2015, mesmo contando apenas com 2 estúdios no projeto. Provavelmente a maior parte das decisões criativas e da execução voltou para a equipe da França. No Just Dance 2015 tivemos Ubisoft Paris, Ubisoft Pune, Ubisoft Britânica, Ubisoft Romênia e também Ubisoft Milan. Já no Just Dance 2016, a produção concentrou apenas na Ubisoft Paris e a Ubisoft Pune na Índia. Mesmo assim, parece que a equipe criativa foi trocada em Paris, coisa que dá pra perceber nos bastidores da época que eles divulgaram. Tanto que também eles não tinham nem mais medo de divulgar os processos criativos e explicavam com orgulho as ideias por trás das grande maioria das músicas do Just Dance 2016. E também, a partir do Just Dance 2016, eles dividiram o jogo em 2 versões, a Old Gen, antiga geração, e a New Gen, nova geração de consoles. A Old Gen era focada no Wii, PS3 e Xbox 360, e a New Gen tinha foco no PS4, Wii U e Xbox One. Por que isso bem nesse momento? Porque foi exatamente quando a 8ª geração de consoles começou a engrenar de verdade. Apesar de ter começado lá em 2012 com o Wii U e 2013 com a Sony e a Microsoft, agora sim eles tinham uma base instalada realmente relevante. Mas ainda assim, a Ubisoft não largava o osso da geração antiga mesmo com a pirataria no talo. Porque o Wii, um console de 2006, continuava recebendo Just Dance e lógico que isso virou piada por anos. Wii!
Provavelmente muita gente jogou no Xbox 360 também o Just Dance 2016. A versão Old Gen receberia as novas 40 músicas e a New Gen também receberia as 40 músicas, além de modos exclusivos que eu já vou comentar, e uma nova forma reformulada de jogar usando o celular. Porque desde o Just Dance 2015, a Ubisoft já estava tentando avisar o público que era possível jogar apenas com o celular, sem gastar dinheiro com acessórios, porque querendo ou não, muita gente deixava de comprar o jogo por causa disso. Mas no Just Dance 2015, o processo de você conectar o celular ainda era meio chato e bugado. No Just Dance 2016, agora ficou bem mais prático, e eles reforçaram isso durante todo o jogo e até na sua apresentação da E3. We're back with Just Dance 2016 on all motion platforms, and I got a little bit of news. You don't need a camera connected to your console to play the game anymore. You'll be able to use your smartphone as a controller to play Just Dance 2016. If you have a camera-enabled console, you're good. You're great. But we know many of you don't. And we're excited to be opening up the game to all console owners, regardless of their setup. Eles sabiam que não podia depender para sempre do Kinect. O Kinect do Xbox One foi um flop e afundou o console. Em algum momento, a Microsoft cortaria totalmente o suporte, o que aconteceu depois do Just Dance 2022, gerando todo aquele choro. Então a Ubisoft já estava preparando o mercado e seu público casual. Mas o foco do Just Dance 2016 foi totalmente o novo serviço de assinatura chamado de Just Dance Unlimited, no estilo Netflix, onde você poderia jogar as mais de 150 hits de outros jogos da franquia. Em vez de você comprar cada DLC separada, você poderia assinar o serviço por um valor e receber músicas novas todo mês, além do retorno de músicas antigas. Era uma ideia que muitos fãs da época pediam e até que funcionava bem. E como eles já tinham feito vários remakes para o Just Dance Now, era lógico que os caras iriam reaproveitar esse material mudando poucos detalhes. Na prática, tudo isso era bem bonito. Mas será que funcionou bem? Vamos descobrir. Abrindo o Just Dance 2016 na New Gen do PS4, podemos ver que ele ganhou um tema de espaço com estrelas, um tema que eu particularmente amo até hoje, eu acho muito bonito, porque até as estrelas, que são esses pontos brancos, se mexem o tempo todo, tudo tem brilho, tudo tem gráfico. Até na versão Old Gen, eles conseguiram reproduzir bem esse estilo, meio limitado, mas ainda assim fiel o que dá pra fazer. Assim que você aperta o X para iniciar, você pode jogar de 3 maneiras aqui: o celular, que é a novidade, a PS Câmera, ou o PS Move, que é o meu caso. E aqui está, temos essa hub inicial mostrando os diversos modos e conteúdos que ele tem. No Just Dance 2016 da Old Gen, ele só começava mostrando as músicas mesmo, já que usava a mesma base do Just Dance 2015, só que modificada, mas a estrutura ainda era a mesma. No modo Dance Party, que é onde ficam as músicas, temos o modo Rival e o Cooperativo. No Rival, é o modo normal do Just Dance, em que você compete com seus amigos para ver quem pontua mais. E o Cooperativo é um modo onde vocês vão jogar juntos para completar uma barrinha para ganhar joia. Mas no Rival é o que importa. Assim que abrimos, temos uma lista de músicas do Just Dance 2016, com as solos, duetos, trios, quartetos, o Play com Soft Originals da época, que você pode desbloquear, mashups aqui ainda existia, e até os Community Remix, que foram introduzidos no Just Dance 2015. Ainda tinha aqui e acabou ganhando um pouco durante o decorrer do jogo. Só que claro, o jogo tá assim, vazio hoje em dia, devido ao fim do online, porque na época o menu era lotado de playlist, entre aspas, vou dizer assim, né, com as músicas do Unlimited. Vira e mexe aparecia uma faixa escrita Unlimited. Então, querendo ou não, era meio poluído todo momento ele te jogar na cara, desesperado para você assinar o serviço. De música de destaque desse jogo tivemos About the Bass, I Got a Feeling, Fancy, Animals, Hey Mama, Levin Polka, Chihuahua, Born This Way e muito mais músicas que não dá nem pra citar aqui. Mas uma coisa que eu gosto do Just Dance 2016 é que toda a música temos a pose dos coasts com aqueles flashes de luz embaixo passando. E quando abrimos a música, aparece mais um pouco de gráfico. A HUD também foi reformulada, agora temos uma faixa da luz azul embaixo do seu nome, a barrinha da estrela que virou um quadrado com os pixels dentro, e o microfone e a barra dos pixels também deu uma leve mudada. Mas uma coisa que o Just Dance 2016 deu um tapa a cara foi no visual das músicas. Uma que eu preciso falar aqui é Same Old Love, que é uma verdadeira obra de arte. Me impressionou na época e ainda me impressiona
funciona até hoje. Foi a época que a equipe criativa abusou muito desses efeitos do Adobe Premiere, já que agora não precisava mais ser renderizada pelo console. Outra coisa que também ficou mais dinâmico no Just Dance 2016 foi a questão dos avatares, porque sempre que você terminava qualquer música do jogo base ou até do Eliminar, ganhava um avatar daquela música. E os avatares foram reformulados, já que na época eles ainda seguiam um padrão muito Just Dance 2014. Quando você terminava uma música, a tela final também havia sido reformulada, mostrando a fotinha do seu coach no canto e a pontuação na barrinha branca com aquele fundo de espaço. E se for com a câmera, ia aparecer seu rostinho. Por algum motivo, ainda existia aquilo do Just Dance 2015, onde você podia classificar as músicas dizendo se gostou ou não. Isso também tinha na versão Old Gen do Just Dance 2016. Agora, se isso funcionava, eu não sei. Voltando para a hub inicial, temos o Dance Quest, onde o menu dava uma leve mudada de cor, e esse modo era basicamente um desafio em que você jogava 3 músicas definidas com um tema e podia ganhar um avatar. Basicamente você tinha que ficar no top 3 dos bots, e claro que também tinha diversos desafios com o Just Dance Unlimited. Mas o modo que tivemos foi o World Video Challenge, que substituiu a World Dance Floor, o que foi um dos maiores erros do Just Dance 2016. Nesse modo ele usava quase a mesma ideia dos desafios do Just Dance 2015, porém dessa vez também podia ser com a câmera. Ele gravava a sua performance e vocês competiam lado a lado ao vivo, entre aspas, já que tudo é gravado. E mesmo que você não tivesse a câmera, ainda podia contar com as pontuações. Sim, ainda era em vídeo, mas você podia jogar sem vídeo também. Um fato curioso é que a Old Gen teve a World Dance Floor, na mesma base do Just Dance 2014 e Just Dance 2015. Uma pausa rapidinha, lembrando que temos a lojinha do YouTube Shop, em parceria com a Shopee e Mercado Livre. E eu estou listando até alguns itens que eu uso e também produtos do Just Dance, como moletom, jaquetas, mídia física. Mesmo que você não vai comprar o que eu listei, só de você clicar no meu link e comprar algo que você já costuma comprar mesmo dentro do meu link, você já ajuda muito o canal. Ele aparece aí logo no começo do vídeo em ver produto ou no começo da descrição. E já conseguimos atingir a primeira meta do YouTube. Muito obrigado. Outro modo que tivemos é o de exercício e playlist, que como o nome já diz, permitia criar uma playlist com até 25 músicas, sem contar que ainda tinha o No Stop Shuffle e playlists prontas com os temas deles. Mais curioso é o som que faz desse modo, porque todo modo tem uma música própria, mas esse da playlist, ele fica fazendo um SMR de oh, é muito gostoso de ouvir. O próximo é mais aleatório. Tivemos o modo Showtime, ou como ficou em português, Hora do Show. Esse modo tentou imitar uma febre na época, que era aqueles vídeos curtos zoeiros do Snapchat e do Vine, com aqueles efeitos genéricos do Instagram. Ele gravava você com algum efeito relacionado a uma música do 16, e você podia fazer uma graça enquanto cantava a música com o microfone no canto. Esse modo era uma pura vergonha alheia, e ninguém jogou essa merda. E por último tivemos a Just Dance TV, que mostrava os autodance, que você e outras pessoas gravavam. Além disso, também havia vídeo dos próprios coreógrafos ensinando como você podia executar melhor os passos. O mais famoso desses vídeos é o Mad ensinando como dançar Drop the Mumble de um jeito mais profissional. Era até interessante esse modo. Mas agora vamos falar do elefante na sala, o Just Dance Unlimited. Ele começou com 150 músicas e realmente, músicas que os fãs do Just Dance já conheciam e gostavam, por exemplo, F of the Tiger, Fame, Firework, Got It Feeling, Istanbul ou No. Diferente do novo serviço do Just Dance que é o Just Dance Plus, que até hoje muitas dessas músicas nem entrou ou só tá chegando agora depois de 4 anos do serviço lançado. E quase todo mês recebia música nova exclusiva, algum drop de outras músicas de outros jogos, focado no 4 em 2014. Isso porque, como eu disse lá em cima, eles estavam pegando alguns remakes do Now e modificando algumas coisas e fazendo alguns novos. Mas o maior problema do Unlimited mesmo é que ele era meio merda pra carregar. Ainda mais numa época que a fibra ótica estava se popularizando e não era todo mundo que tinha uma internet boa pra jogar, porque o Unlimited carregava muito ruim ou muito bom, não havia o meio termo, além de travar bastante. Outro ponto que foi criticado é que você não tinha acesso às músicas exclusivas. Você poderia jogar, mas você não podia baixar elas caso não havia internet. Ele era tratado como fosse um Just Dance Now de console, mas o que pegou muito mal é que na versão Old Gen ele não recebeu o Unlimited, apesar de ter sido planejado, como é possível achar nos arquivos, porque eles chegaram a remover aquela lojinha que tinha no 2015 e não quiseram nem lançar as exclusivas como DLC para antiga geração, o que acabou deixando a galera ainda mais puta com desprezo para forçar mesmo, porque querendo ou não, ia vender
vendeu um pouco de DLC, era possível. O Just Dance 2016 na época foi apedrejado pela divisão de pobre versus rico, pela diferença de conteúdo, por não ter World Dance Floor. Mas uma coisa que eu posso dizer é que ele foi muito importante para essa nova era do Just Dance 2016 ao 18. Ele realmente deram um novo branding para a franquia e principalmente para o marketing. A Ubisoft estava investindo em peso no marketing para explicar os conteúdos novos dos modos, mas principalmente aqui no YouTube, porque eles estavam investindo muito em youtubers da época que estavam fazendo sucesso e ainda tinha um pouco a ver com o Just Dance. Por exemplo, o Rato Borrachudo, a Malena, o Damiani, o Ted. Tanto que eu conheci o Just Dance graças a isso. E também por causa da Hatsune Miku, que era muito famosa na época com Levan Polka, que era um meme no YouTube. Porque querendo ou não, o Just Dance 2016 foi o primeiro jogo que realmente tentou acompanhar as trends do momento. Já acontecia isso nos outros jogos, mas o 16 foi o primeiro que eles começaram a ficar ainda mais atentos com isso. Por isso que eu digo que nós, que produzimos conteúdos do Just Dance, somos uma parte importante que a Ubisoft deveria voltar a cuidar mais. A gente tem um papel muito importante. Eu mesmo só conheci o Just Dance por causa desses youtubers que eu gostava e acompanhava na época. E dá pra ver que realmente eles estavam gostando do jogo. E não porque estão se divertindo porque tá sendo pago. Diferente do que acontece hoje em dia. Tanto que eu joguei o Just Dance muito no Nintendo Wii, junto com a minha mãe e alguns parentes. Foi o primeiro Just Dance que eu tive acesso. Porque eu lembro certinho como foi. Era uma época que não tava sendo muito fácil. A gente tinha acabado de perder a minha avó. Diversos problemas financeiros. TV queimando. Mas ainda assim, um pouco de esperança. Foi a primeira vez que eu vi gente que nunca tinha jogado videogame jogando uma música comigo. Brincando porque conhecia aquela música que tava lá. É um momento que nunca mais vai voltar. Talvez sem esse contato que eu tive com o Just Dance graças ao YouTube, até esse canal não existiria. E o Just Dance mudou a minha vida. E isso foi graças ao Just Dance 2016. Ele me salvou, ainda me salva de uma depressão. Principalmente no último ano que eu perdi meu pai. É uma das únicas coisas que ainda distraem a minha cabeça e me fazem relaxar um pouco. Mesmo que o jogo não esteja na sua melhor fase, e muito menos a Ubisoft, mas o Just Dance 2016 não merece o hate todo que ele tem. Porque mesmo que ele tenha algumas músicas mais fracas na songlist, pra tapar aquele buraco, isso é uma maneira rápida de economizar e ainda forçar o Elimere. Mas o 17 também não fica muito atrás disso não. E essa foi minha análise barra tributo para um dos Just Dance que eu mais gosto. Eu espero que tenham gostado dessa review, porque eu fiz com muito carinho mesmo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gosta do Just Dance 2016? Você chegou a jogar na época ou depois? Comenta aí que eu vou ler. E eu vou deixar um coração no seu comentário. E muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Pedro, Gabriel Perini, Gabriel Ferreira, Frank Portela, Rick L, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Lu579, Gaptop02, Raboni Santos, KizKL, UXYS, King D, Tuzin, Rodrigo Almeida, Solar Salles e Ana. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito a não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!